minha saudação a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela nossa TV Serra Farroupilha. Olá, é muito bom estarmos juntos. Estamos chegando com a edição de hoje da nossa entrevista do dia, o telejornalismo local aqui da nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET, para toda a região de cobertura, de alcance da NET em Farroupilha. NET Claro, onde tem NET Claro, tem TV Serra chegando. Além disso, você nos acompanha também pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página, segue a nossa página. E claro, também tem o nosso canal no YouTube, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra. Então você pode visitar a nossa biblioteca no YouTube com calma, ver, rever, assistir novamente vídeos, conteúdos. A gente faz de tudo para estar sempre ao seu lado. Eu peço a licença agora durante o período do vídeo para fazer a remoção da máscara. Vamos continuar nos cuidando, nós precisamos ter todo o cuidado, a pandemia ainda não está vencida. Então, 3 passos que não resolvem tudo, mas que ajudam. O uso de máscara, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel e também evitar aglomeração de pessoas. Mas tem muitas pessoas que não estão levando isso a sério e acabam promovendo festas clandestinas, festas familiares. Gente, não, agora não. Não é possível nesse momento. Vamos nos cuidar, porque, no caso contrário, todos nós estaremos pagando por isso. Recebo hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha, com muita alegria, a advogada doutora Ciane Meneguzzi Pistorello. Ela é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. A doutora Ciane também estava fazendo uso da máscara, removeu agora na abertura do nosso programa também. Pois é, a pandemia da Covid-19 tem impactado e mudado muito também as relações do trabalho. A gente fala que está tudo novo, está tudo diferente. É verdade, muita coisa mudou, o próprio trabalho também, a dinâmica dele está diferente. Muito se fala no home office, o pessoal trabalhando em casa, também tem mudanças dentro das próprias estruturas das empresas, dos locais de trabalho. Enfim, a pandemia, quer queira, quer não queira, traz também um grande impacto, uma grande, diríamos assim, revolução na relação entre, ou relações entre o empregador e o empregado. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje com a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, que é a nossa convidada. Doutora, mais uma vez, uma alegria recebê-la aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha. Prazer, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, Leandro. Boa noite, bom dia, boa noite para todo mundo. E, na verdade, o direito do trabalho ele evoluiu muito, né, com a pandemia. O que a gente vê é uma drástica mudança nessa realidade, né? O direito do trabalho ele já vinha de uma reforma em que nós tivemos já uma mudança incrível, mas ele precisou se adequar a uma outra realidade agora decorrente dessa pandemia. Claro, com certeza. De uma forma geral, depois a gente vai nos pormenores, nos detalhes. São grandes as mudanças trazidas pela pandemia no direito do trabalho, nas relações entre o empregador e o empregado, doutora? Tivemos sim. Até o ano passado nós tivemos as medidas provisórias, né, que foram aprovadas pelo presidente. Então essas medidas fizeram com que mudasse drasticamente a legislação. Só que essas medidas, elas deixaram de valer a partir do dia 31 de dezembro, que foi o período de calamidade pública declarada. Elas prescreveram, terminou o prazo, né? Terminou o prazo. Só que aí o que aconteceu? Precisaram então de dissídios coletivos, convenções coletivas ou acordos individuais se adequarem à realidade. Isso tudo é permitido por lei, né? Mas é uma realidade de cada região. Isso que é o incrível. Nós temos a legislação nacional, mas o Rio Grande do Sul está de uma forma diferente do que o São Paulo agora na pandemia. Então, nós aqui estamos em bandeira preta, mas com congestão, por exemplo, em Caxias do Sul, sim, né? Enfim, Farroupilha, nossa região. Mas São Paulo não está assim. Então, precisou que essa legislação se adequasse em cada região.
E isso eu acho muito incrível, essa permissão que está sendo possível para que o trabalhador não perca o seu emprego e para que o empresário consiga também administrar a crise. Mas é favorável, é positivo do ponto de vista desta flexibilização de acordo com a realidade de cada região, de cada estado, na sua visão, doutora? Na visão de quando a gente cumpre a legislação, sim, né? Mas sempre tem aquela empresa ou aquele empregado que acaba utilizando disso para artifícios, né? Mas se as pessoas respeitarem a legislação é muito bom, porque faz com que a pessoa não seja demitida ou que a empresa consiga conceder férias de uma forma mais rápida para evitar a demissão. Então, nós temos, por exemplo, agora as escolas do Rio Grande do Sul fechadas. O que fazem as empresas, as escolas privadas com seus funcionários? Então, existe a possibilidade de conceder férias? Ah, mas tem que ser 30 dias antes. Existem possibilidades de fecharem acordos individuais, porque estamos numa situação não prevista, em que a gente consegue conceder as férias de uma forma antecipada aos 30 dias. Então, isso é melhor, né, para que a gente consiga administrar a empresa e também o empregado garantir o emprego nessa situação. O que é importante no momento, por exemplo, a partir do estabelecimento de um acordo individual entre o empregador e o empregado? O que se deve atentar nesse pacto? Isso é permitido desde que nós tivemos a reforma trabalhista, porque antigamente a gente só tinha os acordos, né, coletivos, convenções com o sindicato. A reforma, ela permitiu que o empregado decidisse se ele quer se vincular a um sindicato ou não. E aí surgiu a possibilidade desse acordo individual. E esse acordo individual nada mais é do que pôr a realidade do teu trabalho no papel. Então vai ter aquelas mães que elas não têm condições de estar fisicamente no ambiente de trabalho, estão com as crianças em casa. Então ela prefere o home office. Então se coloca no papel exatamente isso, que por convenção da empresa e da empregada, a partir de tal data e por uma quantidade de período, ou até o empregador resolver chamá-la de volta, ou a empregada manifestar o interesse, o trabalho dela vai ser home office. Então, esse acordo ele tem que ser redigido de uma forma clara e que o que está sendo combinado entre empresa e empregado seja o que está no papel, assinado pelos dois, né? Empregador e empregado, isso passa a ter validade no âmbito trabalhista. Tem validade, pode não suscitar questões judiciais lá na frente, se bem pactuado? Exatamente. Esse é o auge da questão, estar bem escrito, né? É bom para a empresa ter esse documento escrito, é bom para o empregado também ter, para depois não alegar alguma situação. Por exemplo, as férias elas só podem ser dadas com 30 dias de antecedência à comunicação. O chamado aviso prévio. Exato, então daqui 30 dias você entra em férias. Com a pandemia, muitas pessoas estão tendo férias concedidas. Então, a importância de ter esse acordo individual, onde a empresa vai dizer o motivo que está concedendo as férias. Então, estamos em pandemia, as escolas, por exemplo, fechadas, eu preciso conceder as férias. E o empregado concordando com isso. Olha, eu entendo a situação e concordo ficar de férias. Isso evita uma situação, uma demanda futuramente. Como uma forma também da manutenção do próprio emprego por parte do empregado, né? Isso é muito importante. A gente vê uma alta grande de desemprego, né, no país inteiro, de 13 milhões para 19 milhões de brasileiros. E a nossa região não é uma bolha? Exatamente. Então, isso é uma forma do empregado entender o momento da empresa e a empresa também evitar situações e demandas trabalhistas futuramente, né? Tendo tudo no papel. Bom, nesse momento, porque é uma mudança muito grande, imagine, né, o cidadão ou a cidadã trabalhando na empresa, daqui a pouco ela passa a trabalhar, o cidadão passa a trabalhar home office, não está na empresa. O que é direito? O que é direito do empregador oferecer? O que é dever também do próprio empregado nessa nova conjuntura de trabalho? Primeira questão é cumprir o horário de trabalho, né? Então, isso é um dever do empregado cumprir o horário de trabalho. É muito difícil você controlar isso, até porque você não pode invadir a privacidade dele, né? Então, estando na casa dele, tem que cuidar muito a questão da privacidade. Então, tem empresas que pedem que ele faça o login em algum sistema, tem empresas que controlam a atribuição através de uma demanda. Então, você tem que
trabalhar tantas coisas num dia, cumprir tantas metas naquele dia, é uma forma que a empresa tem de administrar os horários. Tem empresas que exigem ligações, olha, quando você começar a trabalhar, tu me liga, quando tu para, tu me liga, mas ele tem os mesmos direitos como se estivesse no ambiente de trabalho. Tem que ter no mínimo 1 hora intervalar. A questão que que a empresa acaba desrespeitando é que por ele estar home exige que ele trabalhe fora do horário. Então, tu tá em casa de noite, resolve isso. Isso não é permitido. É exatamente durante o horário de trabalho. E a empresa tem que dar todos os meios para ele conseguir trabalhar em casa. Então, se ele precisar de um computador, a empresa tem que administrar. Disponibilizá-lo. A questão de ajudar nas contas de luz, internet. Telefonia. Exatamente, né? Tem empresas que proíbem, então, que a pessoa faça ligações de lá. Tem empresas se adequando a essa realidade, coloca uma pessoa na empresa e essa pessoa fica disponível para atender todo o outro pessoal que está home. Então é uma forma de fazer com que o empregado não precise fazer ligações. É claro, é uma questão muito pontual de cada empresa, mas a empresa não pode exigir a plena disponibilidade, que é isso que a gente vê que as empresas erram. Elas acham que por estar de home, elas têm que ficar 24 horas disponível na empresa. E não, né? Não pode. E cuidar muito a questão dos dados, né? Porque aí começam a conversar por meio de grupos de aplicativos e a gente tem a Lei de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados. Exato. Então, isso, se acaso vazar, é de responsabilidade da empresa. Então, é muito importante que a empresa se adeque também na parte de informática, a forma de contato, de transmissão de dados, transmissão de documentos para o seu empregado. Até a grosso modo, o home office, a gente parece que é uma forma, bom, estou em casa, eu vou trabalhar a hora que eu quero, vou administrar da forma que quer. Não é bem assim. O próprio empregado também, o trabalhador, o cidadão, ele tem que se organizar para cumprir as suas atividades. E é o que a doutora Ciane disse, não significa porque está em home office que pode, daqui a pouco, estou dando um exemplo, né, ter que trabalhar 1, 2 da madrugada, meia-noite. É no horário de trabalho da empresa que seja cumprido aquele horário. Afora isso, já gera uma outra relação, né? Não, e até tem a questão da justa causa, né? Então, aquele empregado que tem que estar home office, mas das 8 ao meio-dia. E aí é visto circulando fora do ambiente da casa. Então, tá no mercado, na farmácia, enfim. Isso é justa causa, né? Porque demissão por justa causa. Exatamente, porque quando tu vai para o home office, é estabelecido metas durante o horário de trabalho. Qual o horário de trabalho? É delimitado no papel. Então, você não pode ir no mercado ficar circulando naquele horário, é como se você estivesse na empresa. Então, isso é passível de justa causa também. E outra questão, as pessoas acabam utilizando muito as redes sociais para mostrar tudo. Hoje as redes sociais, me corrija, doutora, de uma forma geral, as redes sociais são o principal sustentáculo de provas para uma questão judicial. Exatamente, tem aquele empregado que apresenta o atestado, né? Porque agora também tem muita gente utilizando a questão de alegar que está com Covid para conseguir o atestado médico, né? Isso acontece também, a empresa sofre com isso também. E aí publica fotos passeando. Então, isso é passível de justa causa. Isso não é 1 ou 2 casos, mas assim, ou a pessoa está afastada por algum determinado problema, mas posta foto andando de bicicleta. Então, isso tudo é passível, sim, de utilização de provas. E até mesmo o uso das redes sociais durante o horário de trabalho. Então, o que as empresas fazem? Durante o horário de trabalho, meu funcionário está acessando o Instagram, tá lá, ó, ele viu agora e agora ele está no horário de trabalho. Passível de advertência. Então, a gente tem, às vezes a gente faz um controle para a empresa conseguir verificar realmente se o empregado está cumprindo com a sua obrigação perante a empresa. Eu já vi muitos casos, enfim, de situações que o trabalhador estava na empresa trabalhando, mas pega o Facebook dele, tem postagem do Facebook do horário de trabalho. Não pode. Exato, isso é passível de advertência e 3 advertências, demissão por justa causa. Exatamente. Né? Então, a empresa está atenta a toda essa situação. Falar mal da empresa em redes sociais, isso também é passível de justa causa direta. Sim. Então, a exposição que acaba, né, o empregado às vezes
passando essa barreira, expondo o seu empregador também é passível de crime e responsabilidades. Claro. Então tem que ter muita conduta, né, por parte do trabalhador. O trabalhador tem deveres, o empregador também tem deveres, tem atribuições. Tudo isso tem que ser muito bem regulado. Essa é a dica, né? Exatamente. E tem a questão dos bancos de horas, né? Pode ou não pode? Pode, num acordo individual, né? Quando o dissídio ou a convenção coletiva não permitir, a empresa pode colocar no papel desde que o empregado concorde, né? O acordo individual é uma concordância, ele não é uma imposição. Ambos têm que sentar, verificar a realidade da empresa e colocar no papel. E são só duas partes, né? Exatamente. O empregador, olha, a partir de hoje eu não vou precisar, ou nós estamos em bandeira preta, é 25% dos empregados, então vamos fazer o revezamento. Um dia você trabalha em casa, um dia você vem na empresa. Isso é possível? É. Ambos sentando e concordando e assinando sobre isso. A realidade do direito do trabalho vai se adequando à tua empresa, mas, claro, muito documentado. Estava pensando, doutora Ciane, antes da reforma trabalhista de 2018, uma situação dessas era praticamente sui generis, né? Não tinha condições. Não, infelizmente, a reforma ela veio nesse lado positivo, né? Antes ela flexibilizou. Nós dependíamos muito do sindicato. Então, imagina uma empresa com 10 pessoas, a gente ligar para o sindicato e dizer, olha, eu preciso fazer banco de horas. O sindicato não ia nem dar bola. Essa é a realidade. A gente tinha isso. Então o sindicato dizia, eu não vou mexer numa convenção coletiva com não sei quantas empresas por causa de uma empresa. E pagar uma convenção coletiva, uma empresa, é muito caro. Então ela movimentar todo um sindicato por uma é muito caro. Então essa possibilidade que veio com a reforma, ela foi possível para adequar cada empresa à sua realidade. Mas, claro, respeitando a legislação e colocando tudo no papel. Com certeza. Nós vamos fazer uma pausa, nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida a gente volta conversando mais com a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, que é a nossa convidada hoje. Ela é especialista em direito do trabalho e também processo do trabalho. A pauta hoje, a legislação trabalhista em tempos de pandemia. E na retomada, uma das minhas indagações também, nesse período, aumentou muito o volume de questionamentos trabalhistas na justiça? A gente volta em seguida. Ao apresentar os primeiros sintomas, dor de garganta, tosse, cansaço e perda do paladar, procure imediatamente atendimento médico. Esta atitude pode ser determinante para salvar sua vida. Uma dica Amesni. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Uniaselv, presente com 3 polos na região. Polo Uniaselv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118.
Polo Uniaselv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para a sua limpeza, tudo para a sua casa e sua empresa. Na rua 13 de outubro, 375, bairro do Parque, com teleentrega pelo fone WhatsApp 996533709. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Nosso hospital está lotado. Nosso comércio está sofrendo. Nossas famílias estão chorando. Quanto mais será necessário perder? Cada um precisa fazer a sua parte. Não dá para vencer o coronavírus sozinho. Não aglomere, use máscara, lave bem as mãos. Você também pode salvar vidas. Unidos, vamos vencer. Uma campanha do município de Farroupilha. Farroupilha de todos.
Conforme combinado, já estamos de volta na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. E o assunto de hoje é um assunto oportuno, que nós precisamos prestar muita atenção, as relações de trabalho, a legislação trabalhista em tempos de pandemia. É a nossa convidada, a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Estamos falando sobre esta pauta que é bem interessante, porque nós estamos, como eu costumo dizer, no furacão das mudanças, das transformações, das novidades, é tudo muito rápido, o mundo está um furacão em todos os sentidos e a pandemia acelerou muito isso também. Doutora Ciane, nessa questão da legislação trabalhista, a gente teve em determinadas épocas da história, há anos também, antes da entrada da reforma de 2018, havia um volume muito grande de questionamentos, de casos na justiça de trabalhadores que procuravam a justiça contra a empresa, acionavam contra a empresa. Agora, com a questão da pandemia, tem se mantido esses casos, tem suscitado novas questões. Como é que está essa questão trabalhista dentro do ponto de vista da pandemia? Bom, até a reforma era realmente uma alta muito grande de demandas. Uma enxurrada. Era, exatamente. Quando eu fiz a minha pós, foi realmente por causa da mudança da reforma, para me manter atualizada. E aí eu pensei que eu realmente não tinha vingado na minha pós, porque deu uma reduzida total. Nós sempre dizíamos que o advogado trabalhista ia ser extinto, né? Porque não, com a questão da reforma, se tu perdesse o processo e tu fosse empregado, tu tinha que pagar os honorários do advogado, independente de tu ter dinheiro ou não. Isso fez com que, nossa, diminuíssem consideravelmente as ações. Mas agora voltou a ter aumento. Por quê? Porque as pessoas precisam de dinheiro. Então, elas acabam buscando, através do processo judicial, o dinheiro. Então, a empresa não pagou certo. Antigamente, eles diziam assim, mas eu consigo um outro emprego e eu vou deixar assim, né? Eu sei que eu não recebi certo e vou ficar por assim. Agora, está difícil o emprego. Então, eles sabem que tem aquele direito, eles vão buscar. Então, tem ações muito grandes, como tem ações de R$500 que a gente acaba recebendo. Tem de tudo, né? Então, o aumento é bem grande, bem considerável, perto da época ali que teve a reforma. Mas muito teria a ver pela questão econômica do momento, pela dificuldade econômica do momento. Então. Exatamente. A gente vê assim, as pessoas sabem que têm direitos, mas elas relevavam com medo da sucumbência, né? Que é a obrigação de pagar o advogado. Agora elas não relevam nem R$100. Então, elas já, no momento que elas saem da empresa, elas já procuram um advogado e já dizem, e elas sabem os direitos, elas dizem, eu não recebia isso foi errado, não me pagou as férias. Então, elas já sabem os direitos e elas estão ingressando novamente, está começando a aumentar o número de ações. Fora que foi uma quantidade grande de pessoas demitidas na pandemia, então pessoas que estavam há anos nas empresas, os primeiros demitidos foram as pessoas mais velhas. Sim. Então isso também faz com que aumente as ações trabalhistas, aumentou bastante no último ano. E essa questão daqui a pouco de demissões também, empresas que estão enxugando seus quadros, estão se vendo obrigadas a demitirem trabalhadores, enfim, a massa produtiva de colaboradores, em outras palavras, as empresas, talvez muitas não estão conseguindo cumprir com os pagamentos dos honorários, enfim, do que é direito daquele empregado receber. Tem dado reclamação nesse sentido também? Tem também, e nós tivemos também a possibilidade, ano passado, que alguns sindicatos permitiram, né, que você fosse demitido e o início do pagamento da tua rescisão fosse de tal forma, ou parcelado. Muitos sindicatos permitiram por convenções, né, isso. E aí chegou o final do ano, as empresas não tinham dinheiro. Então, isso acontece também bastante. Falta de pagamento de férias, a pessoa até gozou das férias, mas não acabou recebendo. Ficou lá em período de suspensão, quando estava em vigor a medida provisória, mas não teve garantia de estabilidade. Tem vários problemas que a gente vê que as empresas realmente, elas sofreram uma crise e não é por má vontade, é por realmente dificuldade econômica que não cumpriram as suas obrigações. Só voltando à questão da medida provisória que vigorou até 31 de dezembro do ano passado, hoje nós não temos nada, estaríamos, em outras palavras, num vácuo. Exato. Com essa questão aí.
O que se prescrevia até 31 de dezembro, hoje não tem mais validade, né? Hoje não tem validade, mas se alguém ficou em suspensão ou teve o contrato, né, por algum motivo suspenso ou reduzido, ela tem o direito a uma estabilidade. Isso estava previsto. Então, se a pessoa até 31 de dezembro ficou nesse período, ela tem garantia de emprego por no mínimo 90 dias, o que deu até 31 de março. Então, se a pessoa está nesse período, a gente utiliza a medida provisória para pedir a estabilidade. Mas hoje nós não temos como utilizar a medida para justificar o banco de horas, justificar o home, não existe mais a suspensão do contrato de trabalho, isso é totalmente, não é praticado, mas é uma necessidade, né? As empresas estão pedindo pela volta da medida provisória, mas depende do presidente da República. Claro, com certeza. Um outro assunto, doutora, dentro dessa área também, a gente sabe que uma relação numa empresa é como qualquer outra relação. Numa relação marido e mulher, vai ter dias de tempo bom, vai ter dias de tempo nublado, chuvoso, tempo ruim, enfim, onde tem ser humano tem possibilidade de conflito sempre, né? Daqui a pouco está indo tudo bem, chega um determinado momento, há um tensionamento, há um conflito entre a empresa e o empregado, e aí começa um jogo de força para cá, outro jogo de força para lá. Bom, decide-se romper esse contrato de trabalho. Tem como evitar daqui a pouco a busca de uma ação judicial? Tem algum mecanismo que possibilite um entendimento entre essas duas partes? Tem sim, isso é uma inovação da reforma, né? Quando acontece esse conflito, primeiro que o sindicato não precisa mais obrigatoriamente homologar a rescisão. E o que tem acontecido, né? O empregado sempre busca o advogado para conferência. É difícil procurar o computador, habitualmente procura advogado. Vendo que existe algum erro, a gente habitualmente contata a empresa e oferece, olha, a gente verificou que determinadas verbas não foram corretamente pagas, e aí é possível entrar num acordo. Esse acordo, sendo assistido por 2 advogados, um representando o empregado, outro representando a empresa... Um de cada lado. Exatamente. Ele é totalmente válido. Depois dele redigido, assinado pelas partes, empresa, empregado e os 2 advogados, pode ser passível de homologação pela justiça. Então isso é uma inovação e tem acontecido muito. Evita todo aquele desgaste de anos de processo, permite que as partes cheguem num valor que elas entendam como correto. O chamado denominador comum. E também parcelamentos, né? Então, tem empresas parcelando em 36 vezes, um valor até que é considerado baixo, mas é dentro da realidade econômica. E isso é muito melhor do que a gente entrar com uma ação, saber-se lá quando vai acontecer a audiência, porque por mais que seja eletrônica, a gente tem audiências sendo marcadas para o final do ano, e aí fica todo esse período parado. Então, isso abrevia, né? A empresa evita as custas judiciais, evita, às vezes, algum imposto que pode incidir. E quando se entra com processo, às vezes, né, o juiz vê algumas outras questões, levanta outras ideias. Então, é bom, sentam-se os advogados e as partes, redigem um documento, assinam e homologam na justiça. É também uma inovação trazida pela nova reforma trabalhista de 2018. Exatamente. Né? Antigamente nós tínhamos que fazer isso de frente a um juiz, senão não era válido, né? Depois, se nós fizéssemos fora da justiça, depois a pessoa podia ingressar novamente com o mesmo pedido e nós termos que pagar como empresa 2 vezes, né? Porque o direito do trabalho, ele não pode ser deixado de lado, né? Ele é garantido pela Constituição. Doutora, insalubridade e periculosidade, mudou alguma coisa? Não mudou, mas eu acho que as pessoas acreditam que sim, né? As empresas utilizam-se também de artimanhas para tentar tirar direito dos trabalhadores. Então, a gente vê muito trabalhador que continua na mesma função, continua trabalhando das mesmas formas, que não teve mudança nenhuma, mesmo com a pandemia, e que a empresa optou em retirar esse direito. Aí a justificativa mas eu estou fornecendo uma nova luva para ele. Mas não é assim que funciona, né? A gente tem um rol de exposições, então insalubridade é quando põe em risco a saúde, daí tem que pagar um percentual de 10, 20
ou 40% do salário mínimo. Dependendo do ramo de atividade. E dependendo da incidência. E existe a periculosidade, é o perigo de vida. O teu trabalho pode te causar a morte. Aí é 30% do salário que a pessoa recebe. E agora, com essa pandemia, a gente está valorizando aqueles trabalhos de limpeza. A gente, antigamente, a pessoa que fazia limpeza, ela não ganhava insalubridade. Era muito discutível, a gente entrava na justiça, dependia do perito. Hoje em dia, é passível de reconhecimento fora da justiça, né? Porque a gente viu que a pessoa que faz a limpeza, ela está bem exposta a agentes que podem causar a sua morte, né? Ou risco à sua saúde. Então, mas o que acontece? As empresas estão utilizando as artimanhas para dizer: eu vou te entregar uma luva mais eficiente, eu não vou mais te pagar. E a gente não pode concordar com isso, né? Direitos garantidos e tendo previsão, eles têm que ser mantidos e é passível, sim, de responsabilização. É claro que é bem genérico e é muito amplo, né? Mas a gente sabe que tem todo um regramento a partir do protocolo sanitário de prevenção e combate à Covid-19, que as pessoas têm que manter um certo afastamento entre uma e outra na atividade laboral, o uso de máscara, o álcool gel, enfim, uma série de fatores que as empresas são obrigadas a colocarem em prática. Tem como mensurar, tem como controlar tudo isso, doutora Ciane? Na verdade, cabe à empresa dar a explicação para o seu empregado, né? Porque é difícil uma empresa, por exemplo, já de grande porte, controlar tudo. Então, o que a gente faz? O curso de explicação, né? Como é que usa a máscara, como é que vai ter o distanciamento, como é que vai ser o almoço, a janta, a distância. E aí a pessoa vai assinar que participou daquela orientação, daquele mini curso. E também a entrega dos EPIs. Fora isso, a pessoa não respeitou as regras da empresa, ela está desrespeitando o dever dela como empregado de cumprir aquele regramento. Então, a gente faz essa orientação. Faça a orientação e quando você dá a orientação, um cursinho, fazer o empregado assinar que ele está ciente, que ele foi orientado, como ele deve se comportar. Descumprindo, passível de advertência e deve ser aplicada advertência porque é um crime contra a sanidade pública, né, a nossa saúde, que é previsto. Com certeza. Outras questões que as empresas também são benefícios que são estendidos aos trabalhadores, por exemplo, a questão do vale transporte, auxílio alimentação. Como é que fica tudo isso agora nesse período de pandemia? Vale transporte, as pessoas têm muita dúvida, elas imaginam que só por elas saírem de casa e irem ao trabalho, elas têm direito e não é assim. O vale transporte é para o empregado que utiliza transporte urbano. Então, se tu vai de carro, se tu vai de carona, se tu vai a pé, tu não tem direito. Ou se tu não vai, tu tá em home. Então, não é um direito. Vale transporte só com o transporte coletivo. Isso aí. Vai de Uber, não tem direito ao vale transporte. Não tem. E aí tá em home, não tem. Então, não é que foi retirado esse direito. Não, ele vai se modificando. Pode ser que um mês tu tenha direito, outro mês não tenha, depende da tua realidade. E a questão do vale alimentação, ele é muito, a gente aconselha que seja mantido, né? Porque a pessoa comendo em casa ou não comendo, ela tá comendo em casa porque ela tá home, mas ela tem esse gasto, né? Então, a gente aconselha que não seja retirado, até porque se for ingressado com alguma ação, ela vai ter direito, vai ser mantido. Mas o vale transporte, por exemplo, em home office, não tem fundamento, porque não está utilizando o transporte urbano. Certo. Interessante, não sabia essa do vale transporte que se aplicava única e exclusivamente ao transporte coletivo, ônibus urbano. Exato. Né? E isso é um Se a empresa quiser ajudar o empregado com um auxílio no combustível, aí é facultativo, não é obrigatório. Exatamente, é facultativo da empresa, é um benefício que ela está dando. Agora, a obrigação do vale transporte é transporte urbano. Com certeza. Bom, doutora Ciane, para a gente já ir encaminhando a nossa conversa dentro desse cenário todo que é muito amplo, a legislação trabalhista em tempos de pandemia, algum outro tópico, algum outro assunto que a doutora gostaria de pontuar também? Na verdade, assim, é o equilíbrio, né? A gente aconselha que tanto empresa Equilíbrio e diálogo, né? Exato. É uma realidade nova para todo mundo. As pessoas, às vezes, acham que tem mais direito do que efetivamente tem. A empresa também, às vezes, é muito didática em querer obrigar alguma situação. O ideal é que quando existe algum conflito, alguma realidade, sente-se a empresa, o empregado, já acompanhada por algum advogado e já faça os documentos válidos, né?
É muito questão de explicar, olha, não tenho demanda, vou ter que te conceder férias agora, pode ser, eu sei que é prejudicial, mas enfim, entender a realidade. É o diálogo. A gente vê que uma reclamatória trabalhista, o que tu falou é realmente um relacionamento. Às vezes a gente tem uma reclamatória trabalhista consequente de uma raiva. De uma intransigência. Exato, é mais aquela questão, poxa, sabe, eu me senti magoado, trabalhei tanto, não fui valorizado. E o diálogo, acho que a gente pode botar tudo no papel e resolver de uma forma mais tranquila. A recomendação número 1, tudo no papel. Tudo no papel, exato, até porque pode morrer, pode a empresa falir. Como é que tu vai provar que tu combinou alguma coisa, né? Então, o ideal é a gente colocar no papel. Aconteceu algum falecimento ou a empresa faliu, você tem o documento lá que prova o que você combinou e o que é válido perante as partes. Com certeza. Bom, para concluir, doutor, os contatos, o endereço da doutora Ciane Meneguzzi. A doutora tem um trabalho muito grande na cidade de Caxias do Sul, mas é como coração de mãe, sempre cabe mais um cliente, né? Então deixe os contatos nas redes sociais. E olha, pessoal, repetindo, a doutora Ciane tem amplo conhecimento na questão da legislação trabalhista. Daqui a pouco nós falamos aqui, mas é muito genérico. Você tem dúvidas, talvez será que eu tenho direito, será que eu não tenho direito? Não custa fazer uma consulta. E outra grande frente de trabalho também da doutora Ciane é na área previdenciária, revisão de benefícios, encaminhamento de aposentadorias, enfim, juntar documentos para cá, para lá. Olha, é especialista, eu recomendo, é a especialista número 1 aqui da nossa região. Então passe os contatos telefônicos, as redes sociais também, como é que o pessoal encontra a doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, não posso esquecer do sobrenome de casado. Então tem o Instagram, que é @Ciane Meneguzzi, e o contato do escritório, que é 3039 2770. E é muito importante que as pessoas busquem seus direitos, né? Fica a dica, que eu acho que a gente tem direito, tem que ir atrás, que também, né, decorrente de toda essa situação, tem que buscar nossos meios legais. Com certeza. A orientação, primeiro, uma boa conversa resolve a maioria dos problemas. Esse é o ponto número 1. Então, sentar para conversar, despido de qualquer situação que não seja buscar um entendimento entre as partes. Quando a gente busca um entendimento, não tem melhor coisa. Mas daqui a pouco, como a legislação ela é muito ampla, a gente não sabe, o meu caso pode ser um caso, o teu caso é outro caso. Então, nada melhor que uma profissional na área, especialista na área do trabalho e processo do trabalho, como é a doutora Ciane Meneguzzi. Obrigado, até uma próxima ocasião. Obrigada, até mais. Ótimo, obrigado. Doutora Ciane Meneguzzi Pistorello, nossa convidada hoje aqui na entrevista do dia. Então, você viu os contatos, busque informações. Caxias do Sul, ali próximo da Igreja dos Freis Capuchinhos, na Paróquia Imaculada Conceição, a Igreja dos Capuchinhos, por demais conhecida na cidade de Caxias. Ficamos por aqui com a nossa entrevista do dia. Um forte abraço a todos. Voltamos a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI. Nos cuidemos, vamos nos cuidando, nos protegendo, porque o vírus continua por aí e depende de nós também erradicá-lo ou enfraquecê-lo com nossas atitudes. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.